Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, criador do site psicologiamsn.com, e nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre uma questão que a Bárbara me fez sobre crises existenciais. A gente pode começar abordando esse tema pensando numa analogia. Se a gente observar, tem se falado muito em crise econômica nos dias atuais aqui no Brasil, mas se a gente for observar e pensar um pouco mais historicamente, a gente vai perceber que o Brasil já passou por diversas crises e crises econômicas fazem parte da história. A gente tem a crise na década de 70, na década de 30, em 2008, só para citar algumas grandes crises nesse último século. Mas também se a gente for pegar os jornais e for analisar aí, a gente vai ver que de tempos em tempos se noticia muito crises, né? Crises menores e crises maiores. Alguns autores chegam a falar que a crise é o próprio sistema capitalista. Não sei se a gente deveria ir tão longe, mas acho que dá para a gente entender de uma maneira bem clara que o sistema capitalista possui esse movimento meio cíclico, né, de expansão, de crescimento econômico e depois de retração, de crise. De tempos em tempos isso acontece. Existe até uma piadinha entre os economistas que dizem que a dúvida não é se vai haver uma crise, mas quando. Alguns economistas vão dizer que a crise vai acontecer daqui a 10 anos, outros daqui a 15, outros daqui a 30. Mas existe essa percepção de que esse movimento de retração vai acontecer inevitavelmente. Trazendo essa analogia aqui para a crise existencial, acho que a ideia para a gente pensar é que ter uma crise existencial, ter um momento de crise, de questionamento sobre quem nós somos, o que nós queremos fazer, quem nós queremos nos tornar, faz parte da existência. Dentro do existencialismo e dentro da psicologia existencial, a gente entende que a existência precede a essência. Então, nós nascemos e ao longo da nossa história que nós vamos constituindo quem nós somos. Nós vamos construindo esse ser, essa essência. Então, nós existimos primeiro e ao longo do tempo nós vamos construindo quem nós somos. E nesse processo de construção, de constituição da nossa essência, é natural, faz parte da vida passar por crises. As crises existenciais fazem parte da existência. Às vezes as crises também são maiores, às vezes as crises são menores, nós nem falaríamos em crises. E a gente pode entender crise aqui como momentos de mudança, momentos de transformação, momentos de ruptura. Se essas mudanças, rupturas, transformações estão mais de acordo com quem nós somos, nós falamos que está tudo bem, nós estamos crescendo. Se essas rupturas, transformações e momentos talvez de mudança parecem ser ameaçadores, não vão na direção que a gente entende que seria melhor, nós podemos falar então de crise, nós avaliamos aquilo como uma crise. E se as crises fazem parte da existência, e se tem crises que são maiores, que são muito difíceis de lidar, especialmente nessas últimas, como que a gente pode aprender a lidar melhor com essas crises? Como nós podemos visualizar, entender, trabalhar, no sentido de talvez romper ou superar essas crises? Do ponto de vista também da psicologia existencial, a gente entende que tem dois fatores que importam muito nesse processo. O primeiro é a gente entender que nós temos autonomia sempre para escolher. Nós somos livres em última instância, esse é o pensamento da psicologia existencial. Então, quando a gente fala em liberdade, sempre vai ter essa crítica, não, mas como eu sou livre? Eu não posso escolher tudo, eu não posso fazer tudo que eu quero, eu não posso criar do nada, só por liberdade, o que eu quero fazer, o que eu quero ser. Dentro da psicologia existencial a gente entende a liberdade, mas uma liberdade que tem a ver com uma contingência, tem a ver com um momento. Nesse momento, nós temos algumas opções, nós podemos seguir por alguns caminhos. Talvez em momentos futuros nós podemos escolher outras opções, outras possibilidades. Mas, em última instância, ninguém pode te obrigar a fazer alguma coisa. Você tem a liberdade de escolher, em última instância, qual é o caminho que você quer, ou pelo menos como reagir a essa circunstância que às vezes realmente pode ser terrível. Você pode reagir de um jeito ou você pode reagir de outro. Entre o estímulo e a resposta sempre existe essa opção, essa liberdade de escolha. Então, o primeiro ponto é essa autonomia, como a gente chama, ou liberdade.
E o segundo ponto é a autenticidade, a gente escolher um caminho que esteja de acordo com quem nós queremos ser de verdade, com quem nós sentimos que nós queremos ser, e não de acordo com uma vontade alheia, de acordo com uma vontade estranha, uma vontade dos pais, dos amigos, dos familiares, dos colegas, de uma opinião de uma pessoa. Nós procuramos trabalhar nesse sentido da autenticidade, de uma escolha que faça sentido de verdade para aquela pessoa naquele momento, para aquele sujeito, para aquela individualidade. E aí, é claro, tem crises que são realmente muito difíceis e a gente recomenda o processo de psicoterapia porque ele ajuda nessa elaboração da autenticidade, da liberdade, de entender essa liberdade e também de encontrar e de realizar essa autenticidade de quem realmente nós somos. Se a gente for pensar, a gente vai talvez cair naquele processo de comparação e imaginar que tem pessoas que não têm muita crise. A gente olha talvez uma vida de um vizinho, de alguém mais ou menos próximo, a gente pode imaginar que a vida daquela pessoa é perfeita, tudo está 100% ok. E aí tem aquela história de que a gente não pode comparar o palco, né, o que a gente vê, com os bastidores. A gente não sabe o que a pessoa está passando. E muitas vezes ela está num processo de crise, mas ela dá conta de aparentar que ela está bem. E, além disso, não faz o menor sentido também, cada pessoa tem o seu processo, tem a sua existência, a gente tem que focar a nossa atenção no que nós podemos fazer na nossa vida. E aí, de novo, a gente cai no processo de liberdade. Liberdade de acordo com o momento, mas uma liberdade que permite que, ao longo dos anos, nós consigamos ir encaminhando a nossa vida na direção que a gente sente que é mais autêntica, que é mais verdadeira, que faz mais sentido para a gente. Pode ser que nesse momento existam muitos empecilhos, muitas dificuldades que talvez impeçam um pouco você caminhar com mais rapidez na direção do caminho que você quer. Mas se a gente continuar, se a gente tiver talvez a sorte de continuar vivos, de continuar existindo, nós temos que lembrar que existe essa liberdade. Então as pequenas ações que nós vamos realizando ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos anos, vão nos encaminhando, ou não, para uma direção. Essa direção pode ser a direção que a gente quer realmente chegar, ou uma direção que é inautêntica, uma direção que nos desvia do caminho que nós sentimos que é verdadeiro, que faz sentido para a gente. É isso que eu gostaria de conversar com vocês sobre crise existencial, pessoal. Se vocês tiverem algumas dúvidas sobre esse tema ou sobre outros temas dentro da psicologia, a gente pode também continuar conversando sobre crises existenciais nos comentários aqui no YouTube. Então até o próximo vídeo, um grande abraço!